Vamos lá então. Hoje eu quero dar sequência à série A Supremacia de Cristo. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, para aqueles que já estão acostumados, toda semana estarem no culto. Não precisava dessa informação, mas nós temos visitantes, temos pessoas que realmente estão vindo aqui pela primeira vez para se situarem, como é que a gente lida. Nós colocamos o nome dessa série como Supremacia de Cristo. E hoje nós vamos para o capítulo 3, ao qual eu quero trazer como tema, nessa noite da ministração, coração perverso e incrédulo. Antes de começarmos, é sempre bom a gente relembrar o contexto. O que estava acontecendo? Por que foi escrita a carta de Hebreus? A carta de Hebreus, ela foi escrita porque naquele momento havia se estabelecido, se instaurado a perseguição sobre a igreja. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, tinha subido aos céus, enviou seu Espírito e a igreja começa. E a partir daquele momento eles começam a serem perseguidos. Então os hebreus, eles estavam espalhados pelas regiões. Então aqui o escritor de Hebreus, o escritor desconhecido, ele escreve para que esses judeus fossem edificados, fossem consolados, renovados, porque eles estavam esmorecendo diante das perseguições. Muitos deles estavam voltando para o judaísmo, voltando a praticar as coisas que Jesus realmente cumpriu na cruz, as leis cerimoniais. Então aqui vem essa carta de advertência, porque eles estavam voltando para aquilo que não era tão perseguido, ou não tinha perseguição, não tinha dificuldades, como o Evangelho propõe a todo aquele que quer viver realmente de forma verdadeira. Dito isso, eu quero começar um pouquinho antes. Eu quero convidar vocês para abrir em Hebreus 2, versículos 17 e 18, porque trata-se do mesmo assunto que inicia o capítulo 3. Então eu preciso começar por esta parte. Diz assim as Escrituras: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aí agora, Hebreus capítulo 3, versos 1, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Até aqui por enquanto. Então aqui, irmãos, ele está continuando o assunto do capítulo 2, aonde mostra Jesus como o sumo sacerdote. Essa palavra, portanto, ela tem o significado, ou seja, assim sendo, foquem em Jesus, continuem com os olhos fitos nele, perseverem. Era isso que ele estava dizendo. Aqui, irmãos, eu já fico pensando e lembrando de uma situação que eu vivi há uns anos atrás. Existia uma irmã que congregava conosco, não aqui nesse lugar, nós não tínhamos ainda a igreja, não tínhamos começado. Eu congregava em uma outra denominação e ela congregava comigo. Eu liderava ela num grupo familiar, e ela tinha sido ganha para Jesus no grupo lá em casa. E aí ela começou nessa vida com Cristo, e começou a avançar em Cristo. Só que quando a gente se posiciona realmente, as adversidades, as dificuldades,
muitas vezes os levantes do inimigo, muitas vezes incitando, até mesmo pessoas da nossa própria casa, começaram. E essa mulher, ela volta e meia num grupo familiar, ela dizia assim: tu sabe que eu estou pensando em voltar para a velha igreja que eu frequentava, para a velha religião que eu frequentava? Eu não vou citar nome. E aí eu dizia para ela assim: não, mas tu vai voltar, tu vai dar um passo para trás, agora não é mais assim. Agora Cristo é novidade de vida, Cristo é o único caminho, não existe um caminho paralelo. Como que tu vai? Não pode fazer isso. E aí passava-se uma semana, chegava na outra semana, ela falava a mesma frase, até que um dia ela retrocedeu na sua caminhada. E aqui eu lembro dessa advertência que foi feita aos hebreus. Aqui o escritor, ele está dizendo assim: ei, foquem em Jesus, não voltem mais a praticar as velhas religiões que vocês viviam e estavam inseridos. Então essa mulher, como eu falei aqui, ela voltou e ela começou a frequentar aquela mesma religião, porque lá ela não se incomodava pelo sentido de que na sua casa não tinha diferenças, na sua casa não haviam muitas vezes conflitos, porque servir Jesus é andar na contramão do mundo. Servir Jesus é carregar uma nova cultura, é carregar novos conceitos, é carregar realmente uma verdade absoluta e não relativa. Então foi isso que realmente era o objetivo desse escritor aqui, de passar essa injeção de ânimo, de realmente a palavra exortar, ela não significa somente xingamento, tá? Que por muito tempo a gente dentro da igreja, está exortando o irmão. Exortar, ela também é animar a pessoa, é realmente amar a pessoa, é consolar a pessoa, e sim exortar no sentido de corrigir o curso e fazer a pessoa sair daquele lugar. Então, aqui a palavra diz assim: portanto, santos irmãos. A palavra santos, ela significa alguém que é separado. Aqui não tem o sentido com rótulo de elite moral, mas de uma identidade de um povo consagrado. Olha o que ele está falando. Ele diz assim: portanto, santos irmãos, ou seja, vocês que são separados para Cristo, continuem vivendo dessa forma. E aqui, irmãos, a gente precisa atentar para isso, porque que privilégio nós sermos chamados, de santos, ou seja, alguém que é separado para Deus, para o uso do Senhor. E aí ele continua depois dizendo: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, esse chamado que vem do céu e que também conduz ao céu. Sabe que isso aqui deveria ser motivo suficiente para nós aqui, para cada um de nós sairmos encorajados daqui. Somente essa frase de dizermos que nós somos participantes do chamado celestial, ou seja, Deus me permite participar daquilo que é tão santo, daquilo que é tão lindo, daquilo que é tão perfeito. Ele me coloca, Ele me insere nisso. É que nem eu falo para as pessoas aqui: que privilégio a gente poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Eu não sei vocês, mas isso alegra o meu coração. Eu não sei vocês, mas é um privilégio eu poder falar do amor de Jesus, poder cantar o amor de Jesus, poder abraçar uma pessoa e trazer a ela o amor de Jesus. Toca o teu vizinho aí, cutuca ele e diz assim: que privilégio nós sermos participantes do chamado celestial. Que privilégio. Você sabia disso? Pergunta para ele. Só isso aí é didático, isso é só para descontrair. Isso aí não tem nada espiritual, irmãos.
mas é algo que muitas vezes fica gravado na nossa memória e quebra o gelo. Aleluia. Então, nós somos participantes, como esses hebreus, participantes de um chamado celestial. Então, até mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de perseguições, sabe qual que seria a nossa forma de lidar com isso? Com alegria. Os discípulos, eles quando eram perseguidos, eles se alegravam por sofrer pela causa de Cristo, irmãos, por sofrer pelo nome de Jesus, injustiças, perseguições. Eu sei que não é fácil, mas é possível nos alegrarmos em Cristo, mesmo nas perseguições, mesmo nas afrontas, mesmo nas dificuldades, nas provações. É possível nos alegrarmos em Cristo. Aí continuando o versículo 1, ele diz assim: fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. A palavra grega traduzida para apóstolo, ela significa enviado, mensageiro. Nesse sentido, Jesus é o embaixador final do Pai. Deus Pai tinha que enviar uma mensagem tão importante de amor que a enviou por meio de Cristo Jesus. Ele revela a verdade sobre Deus, mas não só isso, também o caminho da salvação, ou para a salvação, nos mostrando como viver em obediência e fé, sendo Ele um exemplo a ser seguido. E aí ele continua dizendo assim, que ele é apóstolo e sumo sacerdote. Por que isso? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós, pelos nossos pecados. Ele intercede para que nós venhamos a continuar de pé. Lembra de João capítulo 17, que Jesus orou por nós? Não só para aqueles que estavam lá, mas por todos aqueles que seriam seus discípulos. O nosso Pai, Ele está realmente lá, assentado em um trono ao lado do Pai, à direita de Deus Pai, onde Ele ordena tudo pela sua palavra e intercede por nós. Por isso que a palavra diz no final do capítulo 2, que Jesus ele foi tentado em tudo, para que como homem Ele soubesse o que eu e você passamos. As aflições, as guerras, as dificuldades que nós temos. Então nós temos um sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, e que pode nos auxiliar nesse momento de dificuldade. Você crê nisso? Versículos 2 ao 5. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. O livro de Hebreus, ele vai mostrar a supremacia de Cristo. Desde o primeiro capítulo ele começa falando a supremacia de Cristo aos profetas, onde ele diz que a mensagem completa ela se encerrou em Cristo, não existe mais revelação futura, tudo foi realmente consolidado, terminado em Cristo. Nele habita toda a mensagem do Evangelho. E logo após ele fala também sobre a supremacia dos anjos, e agora ele vai falar da supremacia de Jesus Cristo sobre Moisés. Por que Moisés?
Porque Moisés, ele era, na cultura do judeu, ele era o principal profeta. Moisés foi o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi aquele cara que recebeu a lei direta dos anjos e direta do Pai. Então era um homem que realmente tinha libertado, sido como um instrumento para libertar o povo da escravidão no Egito, que tinha conduzido esse mesmo povo pela peregrinação no deserto. Então um homem que tinha feitos, que tinha um grande nome. E o autor, ou melhor, o escritor de Hebreus, ele vem dizer e vem trazer agora nesses versículos que Jesus, ele é maior que Moisés. Ou seja, que eles não deveriam voltar a ouvir aquelas questões das leis cerimoniais, aquelas questões do judaísmo, mas que eles precisavam sim se atentar e valorizar o ensino de Cristo como superior. Então aqui estava acontecendo que os cristãos estavam querendo voltar para o judaísmo. E a palavra diz que Moisés, ele refletiu a glória de Deus. A glória de quem que ele refletiu? Então Jesus é mais importante que ele é o próprio Deus, a própria glória encarnada, o próprio Deus Emanuel habitou ali. Então era isso que o autor, ele estava se referindo. Aí ele diz assim que Moisés servia a casa de Deus. Só que Jesus, ele não apenas serve na casa, ele também edifica e governa sobre ela. Então é isso que está sendo ensinado. O versículo 13 ele diz: o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Aqui você já fez uma obra na tua casa, com certeza. Quando fica bom, o cara chega lá para o pedreiro, ou para o construtor civil, ou para o arquiteto, seja lá quem for que está envolvido na obra, tu vai chegar lá e vai dizer: parabéns, a obra ficou muito boa. Tu não vai lá para casa e olha para ela e diz: parabéns. Tu não diz para casa, tu diz para o construtor. E assim é Cristo, ele é o construtor de todas as coisas. Ele é mais importante do que aqueles que estão servindo na casa, como Moisés. Moisés serviu a casa de Deus. Cristo, ele é aquele que é mais importante do que a casa. E a casa é a igreja. Nós vamos ver mais adiante. Se Moisés pertence à casa, Cristo é o seu edificador. Por isso Cristo é superior a Moisés. O escritor ele não está negando a importância de Moisés, mas ensinando que Jesus é maior do que Moisés. Aí o versículo 5 ele diz: dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. O que Moisés fez? Ele serviu de testemunho. Do que? Daquilo que aconteceria, do que seria feito no futuro. Ou seja, a sua pessoa, as leis, o tabernáculo, os sacrifícios e as festas, elas foram tudo sombras proféticas que se cumpririam em Cristo. Por isso que Gálatas, aí o apóstolo Paulo, quando prega aos Gálatas, ele vai e fala da importância de realmente vivermos pela graça de Deus e não mais pela lei. Por isso que a palavra em Colossenses, ela também fala que as festas, os sábados, isso foram sombras até que viesse aquilo que era perfeito, que é Cristo. Eu não vou me deter muito nessa área, porque dentro do nosso livro, desse livro que nós estamos estudando, nós vamos falar um pouco mais de judaísmo. Mas hoje quantas denominações se encaixariam muito mais em uma aparência de sinagoga do que propriamente uma igreja cristã realmente messiânica, que acredita no Senhor, que acredita em Jesus como o enviado de Deus. Porque as pessoas hoje, elas estão todas, muitas vezes, vestidas com panos de sacos, com vestes que o sacerdote usava. Pessoas usam muitas vezes o cajado,
Usam muitas vezes um candelabro em cima do altar. E outras tantas coisas que são colocadas, o óleo da unção. Tudo são coisas que tinham uma simbologia que se cumpriria em Cristo Jesus. Agora não existe, essas coisas não precisam mais serem usadas, ensinadas, porque o ensino se completou em Cristo. O que Ele ensinou foi que Ele cumpriu as leis cerimoniais, Ele cumpriu as leis morais, Ele cumpriu a lei que punia o homem que pecava a morte. Ele cumpriu todas as coisas. Hebreus, ele traz Cristo como a chave hermenêutica, a chave de interpretação de toda a Bíblia. Ele mostra que Jesus é que tem que ser ouvido. A palavra de Deus diz que um dia Jesus, ele subiu ao monte da transfiguração. Vocês lembram dessa história? Quem estava com ele? Estava Jesus, quem mais? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, e Jesus, o Filho. E daqui a pouco vem uma voz do céu e diz: a ele ouvi. Para quem? Para quem que ele disse que deveria de ser escutado? Não foi Moisés, não foi Elias. Escute a Cristo. A partir de agora é sobre Ele. Ele cumpriu todas as coisas. É a Ele que precisa ser ouvido. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente. Tem uma outra versão que diz: se guardarmos firme até o fim, a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. A comunidade cristã é esta casa. A igreja, ela é o edifício vivo de pedras que são pessoas. Que são pessoas edificadas em Cristo. Nós somos pedras espirituais que aqui dentro precisam ser lapidadas. Quem é que já fez algum muro ou alguma coisa com pedras? É fácil de encaixar ela, Diego? Se encaixam todas elas, só pegar ali e encaixar? Não. Muitas vezes precisa pegar a maquita e cortar a ponta. Muitas vezes precisa pegar uma talhadeira, sei lá qual é o material que tu vai usar. E assim é. Só que aquele que vem e faz essa obra em nós é o Espírito Santo. Ele vai aparando as nossas pontas. Ele vai nos tirando tudo aquilo que muitas vezes nos afasta uns dos outros, que não nos permite nos encaixarmos nesse corpo místico que é a igreja. Então por isso que a igreja é andar junto, é ferro afiando ferro. É eu e você sermos moldados um pelo outro. Está entendendo? Então é isso que ele começa a falar aqui. Aí ele diz assim, no final, a expressão guardar firme até o fim. Apegamos firmemente a confiança, ou guardar firmemente isso. O que quer dizer? Significa manter a fé, significa manter a fidelidade, mesmo sob provação, que era o que eles estavam passando provações para voltarem à velha religião, as facilidades que existiam lá atrás. Não retroceda, não retroceder à incredulidade, irmãos, não retroceder naquela velha vida. Aí ele continua no 7 ao 9. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. O que o escritor está citando aqui? Ele está citando os Salmos, número 95, do 7 ao 11, que diz essa mesma passagem que ele falou aqui.
Então, assim como diz o Espírito Santo hoje, existe urgência em atender a voz do Espírito Santo. Não é amanhã, não é para amanhã, é para hoje. E o hoje é agora. Obedeça, ouça essa palavra que está sendo pregada e viva ela. Amanhã, ouça a palavra de novo, porque amanhã vai ser o quê? O hoje. Então é todos os dias, o hoje é todos os dias precisamos ouvir essa palavra para que o nosso coração não venha se afastar e se endurecer. Então ele está falando disso, não endureçam o coração. Se aqueles que seguiram a Moisés, eles eram responsáveis por se render, por confiar e perseverar seguindo aquele líder de Deus, somos muito mais responsáveis a fazer o mesmo com um líder muito maior que é Jesus Cristo. O ponto é claro, quando o Espírito Santo fala, devemos ouvir a sua voz e não permitir que nossos corações se endureçam. Ou seja, o endurecer ou não de coração, primeiramente, a responsabilidade ela é minha. Olha o que diz Êxodo, capítulo 8, versos 15. Endurecer ou não o coração, primeiramente é responsabilidade minha. A palavra diz lá assim: mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se. Ou seja, ele ficou determinado, ele ficou com o coração duro em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. O que está mostrando esse texto? Existe primeiramente a responsabilidade humana em perseverarmos, em darmos ouvido, em colocarmos em prática. Aí, conforme eu começo a endurecer o meu coração, eu começo a me afastar de Deus. E aí, Deus, que é alguém que não é violento, que não viola muitas vezes o desejo, Ele vai deixar. Porque naquele primeiro momento, ao invés de nós querermos a Ele, nós endurecemos e continuamos com o coração duro. Quantas pessoas, irmãos, começaram rejeitando a Deus em um dia, 2, 3, e hoje estão com o coração de pedra. Versículo 8, ele diz assim: como na rebelião, durante o tempo da provação. O tempo da provação, ele se refere primeiro à provação aqui em Meribá, Números capítulo 20, versos 1 ao 3, quando o povo começou a pedir água, e Moisés foi lá, feriu a rocha, e dali saiu água. De maneira mais geral, fala sobre a recusa de Israel em confiar e entrar na terra prometida durante o êxodo. Esse texto está em Números 13, do 30, 13, 30 e 14, 10. Deus não aceitou a incredulidade deles e condenou aquela geração de incredulidade a morrer no deserto. Aí ele continua no 9, ele diz assim: onde os seus antepassados me tentaram. Aquele povo, ele duvidava da presença de Deus, exigiam garantias, questionavam a bondade. Então o que eles fizeram? A palavra diz que eles colocaram, pondo-me à prova. Eles exigiram que Deus se submetesse aos seus critérios, em vez de confiarem na sua palavra e no seu caráter. Irmãos, não é algo diferente do que nós vivemos hoje. É algo semelhante. O cristão hoje, ele corre o mesmo risco. Porque muitos dos cristãos dos nossos dias, eles condicionam a obediência
Quando estão obedecendo, cobram resultados de Deus, resultados visíveis, merecíveis, imediatos. Ou seja, tentam barganhar com Deus, ou até mesmo obedecem à sua vontade, mas não é porque querem agradar ao Senhor, em troca de uma conveniência, de algo que precisam. Não é a igreja dos nossos dias. Eu busco a Jesus quando está tudo difícil, está ruim lá em casa, não tem emprego, eu vou para a igreja, que diz que Deus é aquele que abre porta, e quem é responsável pela distorção do centro da mensagem é a própria igreja, os próprios líderes, os próprios pastores, que ensinam as pessoas que elas precisam ir para a igreja para mudar de vida, mas não para se arrepender da sua vida, não para se arrepender dos seus delitos, das suas falhas, dos seus pecados. A mensagem é única, e ela é sobre salvação, ela é sobre arrependimento. Então todas as vezes que nós falarmos com alguém, nós não devemos prometer que Deus vai mudar a vida da pessoa na área financeira, que vai mudar, que vai curar a pessoa, se Deus não falou que vai. Agora uma coisa é certa, Deus falou que todo aquele que se arrepende, ele alcança e ele encontra a vida eterna. De que nós precisávamos de um Salvador, e Ele morreu por nós, e todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso aí tu pode falar, porque a palavra diz. Então nós estamos longe como igreja de pegarmos uma mensagem que realmente mostra o Evangelho. Nós ensinamos as pessoas a trocarem com Deus. Aí vem aquela pessoa que ela vem por um emprego, no momento que ela consegue o emprego, ela vai para o mundo novamente. Ela queria, como aqueles 10 leprosos que chegaram diante de Jesus, 9 deles foram embora, um só ficou. Os 10 foram curados. E assim é a igreja imatura e infantil dos nossos dias, irmãos. Obedecendo sua vontade em troca de conveniências. Ainda no versículo 9 ele diz: durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Olha o que Deus mostrou, irmãos. A roupa deles não envelhecia, as sandálias não se rasgavam, não faltava comida, não faltava água. Libertou da escravidão no Egito, e eles estavam com saudade das cebolas, das comidas que tinha lá. Preferiam ficar na mão de alguém, escravo, mas comer o que queriam. Parece hoje, né? A igreja dos nossos dias, ela é muito semelhante. A gente muitas vezes malha e critica. Oh, que povo bem ingrato. Tem muito a ver com a gente. Esse povo ficou 40, de repente se fosse nós íamos ficar 60, 50. Talvez ali, nesse lugar onde entraram 2 na terra prometida, prometida, talvez não entrasse nenhum de nós. Tu já pensou, irmãos? Eles viram e viveram os atos poderosos, como as pragas, as 10 pragas do Egito, que cada uma delas foi usada o Deus que eles adoravam. A abertura do mar, a água saindo da rocha, o maná, que era o pão que descia do céu, a coluna de nuvem durante o dia para que eles não fossem queimados pelo calor, a coluna de fumaça para que eles fossem aquecidos durante a noite, onde o deserto era muito frio. Então o ponto aqui do autor é mostrar que não faltaram evidências da fidelidade divina, mas uma coisa faltou a eles, foi fé. Faltou fé para responder, que correspondesse a essas obras. Sabe de uma coisa, irmãos? E isso é algo para a gente pensar. Quanto maior for a luz recebida, maior a nossa responsabilidade, irmãos. Quanto maior a luz ou o entendimento aberto, maior é a nossa responsabilidade em obedecer.
A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando eu deixo de ser ignorante, ignorante no sentido de entendimento, não de ser uma pessoa explosiva, né? Muitas vezes com falta de educação, não é isso. É ignorante no entendimento, na compreensão. Então Deus não leva em conta esse tempo, mas quando eu entendo, agora eu vou ser cobrado. Versículos 10 e 11. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. A ira de Deus se acendeu contra aquela geração por conta da sua incredulidade. Eles se recusaram a confiar em Deus para as grandes coisas que Ele prometeu e não estavam dispostos a continuar na confiança. Por isso, não puderam entrar no descanso que Deus havia desejado para eles, que era o quê? A terra de Canaã. Cerca de 600 mil homens saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Era em torno, especula-se, de 2 milhões de pessoas. Agora eu te pergunto, quantas entraram? 2. Isso tem que falar com a gente, irmãos. Isso tem que trazer temor no nosso coração. Entraram Josué e Calebe. Aí ele continua no 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. O tema da mensagem: coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O que ele está falando? A incredulidade aqui, essa incredulidade do deserto, ela ainda continua sendo um perigo real para a igreja de hoje. Coração perverso, ele significa um coração mau, um coração doente, um coração pernicioso. Coração incrédulo é alguém que se recusa a confiar no Deus vivo. E aqui a Bíblia, ela não elogia a cada um de nós a acreditar em tudo que nos falam. Ela não elogia, mas ela manda provar todas as coisas e reter o que é bom. Ela ensina a examinar as Escrituras como os bereanos e a discernir também os espíritos. Então, ter um coração perverso e incrédulo, ele afasta as pessoas de Deus. De qual Deus? O Deus vivo. Porque hoje se prega-se muitos deuses, mas um só é o caminho. E aí, como causa, quando nós endurecemos o nosso coração, ou temos um coração realmente perverso e incrédulo, o que vai acontecer? Isso vai gerar apostasia, o abandono da fé, o afastamento de Deus. E aí por isso que no 13 ele diz, olha só o que ele fala: a forma pela qual que eu e você vamos nos blindar de nos afastarmos, de o nosso coração permitir que ele seja carregado de incredulidade, é se nós praticarmos o versículo 13. Lê comigo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu não sei vocês, mas eu preciso ser encorajado pelos meus irmãos. Eu preciso ver vocês aqui, isso me encoraja. Eu preciso ver vocês orando, vocês adorando. Eu preciso ver vocês falando de Jesus, isso me encoraja. Precisamos de encorajamento diário, pois o pecado trabalha diariamente.
E às vezes a gente acha que não precisa desse encorajamento que vem primeiramente pela Bíblia. Nós somos encorajados pela palavra de Deus, que gera em nós a fé necessária. Então por isso que não dá, é todos os dias. O dia que se chama hoje é todos os dias. Todos os dias se relacionar com Ele. Como o pecado ele vem diariamente, nós precisamos também lutar contra. E lutar contra é quando nós realmente nos apegamos num relacionamento com Cristo e com a sua palavra. Precisamos de irmãos também que falem ao nosso coração. Precisamos de irmãos que falem a verdade de Cristo em amor. Precisamos de irmãos para muitas vezes, para confissão, para abrirmos nosso coração. Precisamos de irmãos que muitas vezes orem uns pelos outros, orem por nós. E precisamos, por fim, irmãos que nos ensinem a ter disciplina, a ter postura, a ter palavra, a ter posicionamento cristão. Por isso que ele volta de novo aqui, e ele volta a falar: enquanto durar o hoje, nós devemos responder com fé, a fim de que nenhum de vós seja endurecido. Então o risco ele é real, irmãos. O risco ele é real e ele é progressivo. Qualquer um de nós pode realmente ter o coração pressionado pela repetição do pecado, pela repetição muitas vezes da incredulidade, fazendo com que a consciência, a nossa consciência, ela seja cauterizada. Quantos irmãos nossos que hoje não estão mais aqui, que passaram na tua trajetória de fé, que congregaram contigo em algum lugar, que você olha para a situação dele e diz assim: cara, realmente o pecado cauterizou a sua mente. Ele está vivendo como se não existisse mais inferno, como se não mais existisse céu, inferno, separação. Você não conhece ninguém, eu conheço vários. Porque em um momento, esse coração perverso começou a ser nutrido. Essa incredulidade começou a realmente contaminar o seu coração, ao ponto de afastar da comunhão, sair do meio das pessoas que muitas vezes são instrumentos, como eu falei aqui. Ao contrário, encorajem uns aos outros. Quantos que dizem: eu quero ir para a igreja, eu vou no culto, mas eu não quero ter convívio com ninguém. Que conversa é essa? Jesus é o cabeça de um corpo, que o corpo é dele. Como que eu posso amar a cabeça e não amar o corpo? Eu amo a Cristo, mas não amo o corpo, não amo a igreja, não amo Jesus, irmãos. Não sofre pela igreja, não ama Jesus. Não sofre pelos relacionamentos, não ama Jesus. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem perdão, não ama Jesus. Quer ver se uma pessoa é convertida? Vê se ela é uma pessoa que carrega o amor de Cristo. E carregar o amor de Cristo é alguém que perdoa, é alguém que tem misericórdia, é alguém que tem empatia, é alguém que não é altivo, não se acha melhor que os outros. Só que muitas vezes a gente acha, porque anda com Bíblia, ou porque fala da Bíblia, ou porque frequenta uma igreja, ou porque tem algum cargo na igreja, a gente define como cristão. Nós precisamos voltar os nossos olhos realmente para o que diz a palavra. João 15 diz que Deus ele procura fruto em nós, e aos frutos que realmente mostram se nós somos realmente alguém que está realmente recebendo nutrição da videira, dessa videira verdadeira, se está recebendo de Cristo. O risco é real, irmãos. Então ali ele diz que muitas vezes muitos são endurecidos pelo engano do pecado. O pecado engana porque promete o que não
entrega. Distorce até mesmo a percepção da pessoa. E muitas vezes ele acaba simplificando a rebeldia. São coisas que acontecem quando a pessoa já está numa contínua vida de afastamento. Começa a ficar tudo normal. Aquilo que muitas vezes na tua mente, quando você realmente se posicionou em Cristo, diz: não, isso eu não posso fazer mais, isso não me pertence mais. O afastamento daquele fogo, o afastamento da presença, onde realmente me alinha, ele começa a me tornar permissivo, irmãos. Aí ele volta e diz no 14 assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, ele dá uma condição, de fato, nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica: mas o cristão era crente, era cristão verdadeiro, esse era um filho de Deus. Daqui a pouco a gente diz: não, mas esse não era. O que define um filho de Deus é se ele, na sua carreira, na sua corrida nessa terra, ele perseverou até o fim, se ele continuou. Essa palavra apeguemos, ela tem como significado companheiros, ou seja, é uma comunhão real com Cristo, é uma união com Ele em sua vida, sua morte e também sua glória. A marca dessa comunhão real é a perseverança como sinal, e não como causa dessa participação. Ou seja, a perseverança não é o que me torna um salvo. Agora, por ser um salvo, eu persevero, por ser alguém que foi encontrado por Jesus, porque senão a graça, ela seria em vão. Nós seríamos salvos como recompensa daquilo que eu produzo, e não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai para o versículo 15. Que ele diz assim: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Note, irmãos, o escritor ele reforça novamente a urgência e evitar que o hoje seja desperdiçado. O coração endurece quando a mesma verdade é ouvida, por muitas vezes sem a resposta. A repetição busca quebrar a indiferença dos nossos corações. Então, por isso que a palavra é importante nós ouvirmos ela dia após dia, porque ela nutre, ela me ensina. Versículo 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Ou seja, é possível ouvir, irmãos, e ainda assim rebelar-se. O evangelho ouvido sem fé, ele não tem proveito. Que nem diz o meu pastor aqui, se arriando, é que nem olho azul em gente feia. Brincando, irmãos. Esse é o pastor Igor que fala, eu tive que lembrar dele agora aqui. É que nem aquele cara que vai na academia e não cuida da alimentação. Não adianta nada. Faz esforço, e aí olha e se frustra e bota a culpa na academia. É isso que está sendo falado. Então não adianta ouvir sem ter fé daquilo que foi escutado.
O ponto é privilégios extraordinários. Ou seja, o êxodo, que era o quê? O que significa êxodo? A saída da escravidão, os milagres, a liderança de Moisés, eles não garantem perseverança se o coração ele descrê. Versículo 17 ele diz: contra quem Deus estava irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ele mostra mais uma vez que incredulidade, ela tem consequências graves. Ou seja, perda de privilégios, endurecimento, disciplina e, para os que rejeitam o filho, juízo final. Sabe, irmãos, o que me choca hoje é que se você andar por várias igrejas da cidade de Pelotas e você frequentá-la por vários meses, até mesmo anos, você não vai ouvir falar de inferno. As pessoas, elas estão falando do que as pessoas querem ouvir dentro das igrejas. Aguça o que eu quero, aguça o que o coração deseja. O que é aquilo que a gente mais gasta tempo, irmãos? Não é no nosso trabalho? Atrás do dinheiro, é verdade, né? Porque a gente sabe que não é fácil se sustentar, as coisas estão tudo caras, o dinheiro não dá, e a gente entra numa escravidão e trabalha 8 horas, daqui a pouco pega um outro serviço, pega alguma coisa por fora. O que foi feito? Qual é a mensagem? A necessidade é dinheiro. A igreja promete isso. Vem para cá que a sua vida financeira vai mudar. Vem aqui e sacrifique no altar, porque Deus é aquele que vai retribuir em dobro. Não é isso, irmãos? Rejeitam o juízo final. O juízo vem para todo aquele que se esquece de Jesus. E aqui eu falo muito. Às vezes a gente tem que parar de tempo em tempo e avaliar a nossa fé. Às vezes é uma luta para mim frequentar um culto. Às vezes é uma luta para mim ir numa reunião de oração, em alguma coisa, ou alguma coisa que envolva a igreja. E eu digo que eu amo Jesus. E que eu quero morar com Ele nos céus. Não parece um pouco contraditório? Se eu não gasto a minha vida com Ele aqui, como que eu quero viver uma vida inteira ao lado de alguém que eu não busquei? A gente precisa pensar sobre isso. O que te impede? O que me impede hoje de realmente ser de Jesus, mas de verdade? Saiba que a tua luta contra a tua carne e as tuas vontades, a tua carne nunca vai se converter. Carne não se converte. A nossa luta vai ser até o final, lutando contra a carne, ou seja, se alimentando do Espírito, renunciando da sua própria vontade, abrindo mão do seu próprio eu para viver realmente o cristianismo que agrada a Deus. Versículo 18, já estamos finalizando. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Aí muitos de nós podem chegar um momento e pensar assim: mas Deus, Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos sejam salvos. Então por que Deus, Ele não deixou todos entrarem? Porque o querer salvífico de Deus, Ele não anula a responsabilidade humana, nem a santidade do seu governo. A Escritura mantém simultaneamente o convite universal e a necessidade de resposta de fé.
Agora, outra pergunta que pode surgir: que mal há em não acreditar? A incredulidade, ela destrói a relação com a verdade, conduz ao pecado, impede o descanso e termina em morte. Porque Deus não faz algo para melhorar o mundo. São perguntas que muitas vezes são feitas. Será que Ele já não fez? Eu vou te dizer que fez. Ele o fez e o faz. Ele libertou Israel, enviou profetas, e na plenitude do tempo ainda enviou o que tinha de mais precioso, que foi seu Filho. Ele enviou seu Filho para destruir as obras do diabo e inaugurar nova criação. Pela cruz e ressurreição, Deus reconciliou consigo todas as coisas e chama um povo para boas obras no mundo. Ele fará novas todas as coisas, e esse futuro já começou em Cristo. Aí eu quero terminar lendo o versículo 3, capítulo 3, versos 12. Que diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para a igreja nessa noite. Que o Senhor possa realmente ministrar o teu coração em tudo aquilo que foi falado, e que uma coisa você leve: faça como o conselho que Ele deu. Ande em comunidade, seja igreja, não te afaste do corpo. Seja encorajada por irmãos que realmente estão na mesma fé que você, e viva o propósito, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?